Fala Augusto, fala Silvana, Suziane. Opa, caindo aqui. Hoje nós estamos na live 68% e vamos seguir um preceito aqui do Platão. Platão dizia o seguinte: não tenha medo da luz. Não tenha medo da luz. O que é a luz? A luz é basicamente o caminho que você vai seguir, e às vezes você sente aquele medo que toda vez você vai sentir quando você vai tomar um passo, você vai dar um passo em direção ao que você não tem segurança, que você não tem conhecimento. Então ele fala o seguinte: Platão foi um filósofo matemático que, cara, viveu há 400 anos atrás. E, na verdade, 400 anos antes de Cristo, né? Ele revolucionou a sua época. E ele sempre fala, cara, não tenha medo, não tenha medo, não tenha medo, não tenha medo da luz. Mas a luz que ele fala é basicamente o que é incerto. O que é incerto, que as pessoas realmente não sabem se vai dar certo ou não. Existe uma experiência que é pular de bungee jump. Tem um bungee jump que ele tem 216 metros lá, que eu não lembro agora onde é. Deixa eu lembrar aqui. Cara, não lembro onde era o bungee jump, enfim. Tem um bungee jump, um dos maiores bungee jumps do mundo, que ele tem 216 metros. É uma altura mais ou menos de 70 um prédio de 70 andares. E aí, quando você vai pular lá de cima, você tem que assinar um termo que você se responsabiliza pela sua morte. E o Platão fala o seguinte: não tenha medo da luz. Quando você assina aquele termo, você não tem medo, basicamente, da luz. Você não tem medo do que pode acontecer. E quando você toma uma decisão, qualquer que seja uma decisão que você vai tomar, ela pode ser como pular esse bungee jump. Talvez você está assinando um termo que você sabe que às vezes vai dar errado, porém você acredita. Eu acho que a pessoa que menos tem medo da luz, ou menos tem medo do caminho que ele vai persistir, é o empreendedor. Cara, a pessoa empreendedora, ela não tem medo porque ela sabe de onde ela pode chegar e do potencial dela. E baseado nisso, nessa história do Platão que eu estava lendo aqui, eu trouxe uma frase, eu escrevi uma frase basicamente assim, olha: se vá, e se der medo, vá com medo mesmo. Cara, Bruno, como assim vá e se der medo, vai com medo mesmo? Pessoal, se você tiver com medo é ausência, olha só, anota isso, o medo é a ausência de clareza. Se você está com medo é porque você não tem clareza. E olha só, o medo ele é algo bom, o medo é algo que ele te dá ali, na verdade, um discernimento das coisas. Porém, é necessário ir com medo mesmo, porque se você for totalmente sem medo, você não vai ter freio, você não vai ter filtro. Se você vai totalmente sem medo, por exemplo, você entra lá na África e sai do carro na frente do leão. Então, vá e se der medo, Bruno, vá com medo mesmo, porque o medo vai ser o seu freio, o medo vai ser o seu filtro, e as pessoas precisam do medo. O medo é bom, o medo ele faz sentido. Agora, se esse medo ele te trava totalmente e você não consegue evoluir, aí sim tem uma coisa errada. Aí sim você não pode deixar isso dessa forma, sabe? Se você tiver medo, vá com medo mesmo. Deixe que o medo ele vá passando. A partir do momento que você vai tendo mais clareza, vai trazendo mais informações, vai entendendo mais do processo. E se você é empreendedor, por exemplo, cara, vá com medo mesmo. Quando eu fui empreender no meu negócio, numa empresa que eu tenho, numa academia, a gente investiu em média R$ 120 mil.
sem praticamente ter os 120 mil reais. A gente tinha muita vontade, tinha muita coragem e tinha um sonho de fazer dar certo. Um ano depois a gente tinha pago todo o investimento, já a empresa estava lucrando, estava dando grana, porque a gente tinha medo, mas a gente acreditava, a gente sabia que o negócio funcionaria. Basicamente, a gente sabia todo o processo. Então, nós fomos mesmo com medo, porque nós pegamos uma empresa que é falida e reerguemos ela. E para assim vai ser em qualquer momento da sua vida. Se você tiver medo, às vezes você vai precisar ir com medo mesmo. Porque se você não for, outra pessoa vai na sua frente. Se você não for, outra pessoa vai. É melhor você fazer do que daqui a pouco você está fazendo para outra pessoa, sabe? É melhor você ir lá e executar o que você tem medo de executar do que você estar fazendo isso depois para outra pessoa, entende? Deixa eu ver aqui. Aí você teve visto Daniel Alves no YouTube, indicação do Joel, ele falou sobre medo. Medo é necessário na vida. Te deixa em alerta. Exatamente, Jorge. O medo é necessário na nossa vida. O medo é necessário. Então, se você diz, Bruno, deu medo, vai com medo mesmo. O insight de hoje, pessoal, é basicamente isso. Nós estamos na live hoje 68%. 68%, olha só. Eu comecei esse projeto lá em janeiro, dia 1º de janeiro. Eu falei, olha, eu vou fazer 100 lives. 100 dias de lives para vocês. Fiz aqui 100 dias de lives, na verdade fiz ainda não, né? Tô na live 68, hoje são 68% e o conceito basicamente é, todas as vezes que vocês chegarem aqui, vocês vão ter um conhecimento, um conceito de forma simples, baseada em uma pessoa e baseado em uma frase de alguém e eu crio uma frase em cima disso, trazendo um conceito para que vocês entendam. Então, hoje nós falamos, cara, se der medo, vá com medo mesmo. Mas por que, Bruno? Por que eu tenho que ir com medo mesmo? Porque se você não for, outra pessoa vai na sua frente. Se você não fizer, outro vai fazer. E daqui a pouco, você vai estar fazendo para essa pessoa que teve coragem ou que foi com medo mesmo. Então, seja a pessoa que está com medo e continua fazendo mesmo assim com medo, entende? Não deixa o medo de travar. O medo ele precisa te deixar em alerta, como diz o Jorge aqui. O medo ele precisa te balizar. O medo precisa te frear. Porém, o medo não pode te parar, entende? E também não fale assim, nossa, o medo ele é uma coisa que é insuportável. Não trata o medo como algo assustador. O medo ele é algo bom, o medo é algo necessário na nossa vida. Ele nos protege, o medo ele nos protege. O medo ele vem inato, né, do ser humano, ele já nasce ali com o medo. O medo vai acontecer, você tem medo de algumas coisas, algumas situações, isso aí colocado na sua mente desde criança. Olha, se você sair na rua, a moça do saco preto vai te pegar. Se você vir te buscar. Se você dormir assim, se você brincar com fogo, você vai assistir na cama. Entende? O medo é colocado na nossa mente ele desde criança. Desde criança. Então o medo, ele é praticamente inato nosso. Porém, ele foi colocado na gente pra gente não pular de paraquedas sem o paraquedas, não pular do avião sem o paraquedas, não pular lá de cima do prédio sem uma asa para fazer um pouso. Então, o medo ele é necessário, tá? E se der medo, Bruno, faz o quê? Vá com medo mesmo. Eu convido vocês que estão chegando aqui pela primeira vez a vir amanhã, 9h36, estarei aqui novamente com mais conteúdo, com mais informação, para que a gente entenda um pouco mais sobre alguns conceitos. Amanhã na live 69, nós vamos falar um pouco sobre grana, sobre ativo e sobre passivo. O que seria isso? Sobre dinheiro, tá bom? Espero vocês amanhã na live 69. Pessoal, boa noite para vocês, bom descanso e até amanhã.